Bom, meu nome é Mariana Majadas, aluna do primeiro período de Sistema para a Internet do Instituto Federal de Uberlândia. E eu tô aqui para falar um pouco de acessibilidade na web. O que vem a ser isso, né? Acessibilidade na web é permitir que todas as pessoas tenham acesso à informação, né? Sem barreiras ou bloqueios e garantido o direito do cidadão. Todo mundo tem direito a acesso à informação, ainda mais a internet, que é uma coisa que virou corriqueira, né? Então, acessibilidade nós temos, vou passar aqui pra gente ver alguns pontos. Nessa introdução é basicamente isso que eu falei, que é a revolução da internet, que causou no acesso da disponibilização de informações em todo mundo e as aplicações na educação, né? Isso possibilita que o comércio e muitas outras atividades cotidianas crescem a cada dia. Eu acho interessante que a internet ela meio que revolucionou de verdade isso, né? Porque se formos levar em consideração, uma pessoa cega não podia ler um jornal, tinha que pedir para alguém ler o jornal para ela. Então, assim, a independência com relação a isso mudou muito, porque se a pessoa quer ler o jornal, basta ela conectar na internet, ter um leitor de texto, e esse leitor vai fazer essa leitura para a pessoa e vai poder saber as notícias do dia. Um outro ponto importante é que há adaptações bem plausíveis para a internet hoje, né? Essa categoria de marginalizados ou excluídos digitais aqui ainda é bem grande no Brasil, né? Pelo fato de que quem vive à margem da sociedade ainda não tem esse recurso que a internet nos proporciona. Então, vamos falar um pouco do conceito, né? O que é acessibilidade na internet? Como eu disse no início, é possibilitar que a maior quantidade de pessoas tenham acesso à informação através da utilização de recursos naturais da própria linguagem HTML. Para quem não sabe o que é linguagem HTML, nós temos uma aula falando de HTML lá em Web Design. Então, quem quiser depois olhar lá, tá bem massa. E nessa linguagem permite facilitar que os sites das páginas da internet possam ser lidos por todos, inclusive por pessoas cegas, igual eu havia dito, né? E existem diversos tipos de deficiências além dessa visual, que pode ser beneficiada, como por exemplo daltonismo, dislexia, cognitivas, baixa visão, entre outros. O daltonismo consiste em alterar algumas cores, né? Basicamente o vermelho pelo verde. Quem é daltônico, ao invés de ver verde, vê vermelho e vice-versa. A dislexia é a dificuldade de aprendizagem, né? Doenças cognitivas é aquelas, não sei falar muito bem para vocês, mas eu acho que é aquelas que tem a ver com movimento. E baixa visão eu acho que é as mais comuns, né? Todo mundo um dia vai ter problema de visão. Ou não. A maioria, talvez. Aqui nós temos um site, que é W3C, que é o mais recomendável. Então, se você tiver curiosidade de olhar outros, passa lá que tá bem interessante. O uso da internet vem crescendo, então a importância dessa acessibilidade na internet e as barreiras da internet para as pessoas com deficiências, né? Existem muitas. Bilhões de pessoas possuem deficiências que dificultam seu acesso à internet. Alguns países, como os Estados Unidos e Portugal, possuem leis que obrigam a dispor a acessibilidade na internet. De acordo com o estudo que eu fiz ontem, eu estava vendo que a maior parte, eu analisei 5 sites grandes comerciais, em todos tinham erros
com acessibilidade. Eles não se adequavam a essas pessoas que possuem, que necessitam de ter vamos dizer assim, uma âncora para poder acessar a internet. A internet é uma tecnologia que mais rapidamente cresce e ela vem se tornando importante fornecedor de recursos, notícia, educação, informação, trabalho, por aí vai. E de acordo com o censo brasileiro, 14,5% da população brasileira são portadores de pelo menos uma das deficiências investigadas. Passando aqui o decreto, e a lei é signatária, desde 1º de agosto de 2008, da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos de Pessoas. Por ser signatária, não é uma coisa obrigatória, né? Por que resolvi aprender acessibilidade? Vamos pular essa parte. E o objetivo, né? Que tem essa cartilha, que é mostrar as regras básicas da acessibilidade, que pode ser usadas de forma simples, rápida e permite o mínimo de acesso nas páginas da web. Como pode uma pessoa cega usar um computador e navegar na internet? Em fato, a primeira vez que eu vi isso foi num filme da Moldova, Abraços Partidos. Era um cego, ele era diretor de cinema, se não me engano. E ele naturalmente usava o notebook dele por meio do leitor desse negócio terminal Braille. Eu achei interessante isso. E foi a primeira vez que eu vi. E quem quiser depois pega o filme e vê, bem legal também. Um programa de leitor de tela converte a informação que está na tela para representação textual e envia para um sintetizador de voz ou em Braille, terminal Braille. O terminal Braille é um terminal que é acoplado a um teclado comum de computador que codifica as linhas da tela para representação em Braille e permite que deficientes visuais leiam. Os documentos têm que ser escritos em HTML e CSS, que não pode ter erros, coisa muito difícil de acontecer nos sites. E a declaração do documento é importante para que os navegadores e ferramentas de avaliação automática saibam que versão e regras da linguagem de marcação estão sendo utilizadas e consiga apresentar corretamente a sua página. Um outro fato que eu vi nessa minha análise que eu fiz ontem foi que o código HTML que estava sendo feito era um código já obsoleto, sabe? Não estava renovando. As principais declarações de tipos de documentos de recordações, aqui tem o site para quem quiser. O HTML Transitional e o XHTML Strict, que é importante saber também. XHTML em Transitions, isso aqui é tipo de linguagem, tá? E a estrutura de páginas que tem que ser estruturado de forma que o mecanismo da navegação seja facilmente encontrar conteúdos importantes. Então, cada página que entramos na internet possui um padrão de organização diferente. E se tratando de pessoas sem problemas de visão, basta uma olhada geral na página para que ela possa compreender como é mesmo organizada. Passando mais um pouco, posicionamento e organização, que define áreas específicas no seu site, de forma que o mesmo fique com uma estrutura consistente, tipo a área de cabeçalho, a área esquerda, a área direita. Isso é a organização do seu código, né? Na verdade. E procure utilizar alguns recursos de forma padrão, se possível, fazendo com que os mesmos apareçam no mesmo lugar, em cada nova página exibida, como por exemplo, barra ou menu de navegação, conteúdo principal da página, anúncios de advertências. Isso é importante para uma pessoa que não enxerga. Esse é um exemplo. Isso aqui é mais
uma dica para separar a camada de estrutura da apresentação. Aqui tem esse site aqui falando. A navegação em si, que é identificar se uma página abriu em uma nova janela ou se ela substituiu a atual do navegador. E é uma tarefa complicada para os deficientes visuais. Pra gente que vê, não, né? A gente vai lá, clica numa aba, clica na outra e fica tudo simples. Aqui é uma tag para abrir uma janela. Um link abre em outra janela. E, como eu falei, pensando sempre em não fechar a página do seu site, achando que com isto o usuário irá lembrar sempre de voltar ao site original. Tem alguns. Esse aqui foi o site de onde eu tirei o texto. Muito interessante esse site. E tem o W3C também. Tem alguns leitores de textos, como o NVDA, se não me engano o nome, que ele faz essa leitura. O próprio Windows tem instalado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Quem quiser saber mais, a apostila está disponível para vocês fazerem download. E os exercícios também estão aí para ajudá-los. Tenham um bom dia e até a próxima.